Olá! Você sabe que hoje a gente está terminando de ler o Inovação Emocional? Estamos no nosso último capítulo. E aí, na página 228 do meu livro, termina o 8º capítulo. Portanto, na 229 começa o 9º capítulo e eu vou emendar aqui, terminando o livro com a conclusão. Mas, se você chegou até aqui, não adianta eu falar isso para você. Mas, se você tem alguém que você acha que vai aproveitar essa série deste livro Inovação Emocional, passa para eles, mas dá um conselho. Comece pelo último capítulo. Comece pelo fim. Porque no último capítulo eu conto toda a minha história e toda a minha motivação para escrever o livro inteiro. Então, se você precisa de uma motivação para ler o livro, assiste essa aula e chama seus amigos para assistir tudo, mas começar por essa aula, porque daí ele vai ficar motivado e vai compreender o que foi que me motivou a escrever esse livro. É verdade que eu conto uma história muito antiga, a minha. E esse é meu 3º livro. Então eu conto uma história aqui que já aconteceu, nossa, há muito tempo atrás, e aconteceu assim especificamente agora, há 19 anos e um pouquinho atrás, quando a Eduarda chegou na nossa casa. Mas eu falo também da Beatriz, eu falo também do Rodolfo, da Estela, porque a minha vida toda eu misturo a maternidade com o processo Hoffman. E eles, os meus filhos, me ensinaram demais a reciclar. Sabe por quê? Porque eu vivi várias vezes com eles um nível de frustração incrível. E essa frustração me motivava a me perguntar o que é que eu faço com isso. E o que é que eu faço com isso tem a ver comigo, com a minha autorresponsabilidade, como é que eu quero liderar a minha mudança. E claro que tem a ver com reciclagem. Então eles foram os grandes motivadores de eu ficar fanática por reciclagem. Há muitos anos atrás, quando eu já estava fanática por reciclagem, eu fiz um curso, muitos desses cursos espetaculares que existem por aí, e uma das perguntas do professor era: se você não estivesse fazendo o que você faz hoje, o que você faria? Que você acredita que teria o mesmo sucesso que você tem fazendo o que você faz hoje? Eu pensei, e até hoje a minha resposta é a mesma. Se eu não trabalhasse com autoconhecimento, eu com certeza iria trabalhar com o lixo. E a partir daí, eu consegui fazer uma relação, uma correlação entre o lixo que a gente produz fora e o lixo que a gente produz dentro. Por isso, eu consegui entender por que eu era tão apaixonada por reciclagem. E agora, no final do livro, vou explicar como é que os meus filhos me ensinaram a querer mudar, não só como mãe, mas como pessoa. E o que é que eles fizeram para reciclar a família inteira e para ficar sempre sendo o meu sinal amarelo? Acende a luzinha amarela, perigo, 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 tá na hora de você fazer a mudança. E a única possibilidade que existe é reciclar o comportamento. Bem, mas eu quero te contar a história da Eduarda. Quando a Duda chegou em casa, há 19 anos atrás, ela era um bebezinho. E sim, a gente já queria 4 filhos. E depois do processo, quando o Pires e eu pudemos refazer a nossa história, reconstruir a nossa família que estava completamente aos pedaços, nós decidimos então que sim, a gente teria os 2 filhos que faltavam para o nosso projeto familiar. Logo em seguida engravidamos do Rodolfo e foi uma alegria ele nascer. A gente já tinha 2 meninas e era muito diferente ter um menino.
Eu que queria 4 meninas, era para mim uma pura reciclagem. Mudar e querer um menino. Foi uma delícia, foi ótimo, ele é uma bênção até hoje. Bem, logo depois do Rodolfo, eu soube que não podia mais engravidar. Portanto, o meu projeto de 4 filhos, bem, o Pires não deixou eu desistir e disse: qual o problema? Nós adotamos. Bem, adotar uma criança foi um projeto nosso. E nós começamos a pensar nisso. Claro, logo depois que o Rodolfo nasceu, nós, quando ele tivesse 1 ano de idade, adotaríamos um outro menininho. E aí eles cresceriam juntos, do mesmo jeito que a Estela e a Beatriz cresceram. Era esse o nosso projeto e claro que eu pensava, vou adotar o Frederico, que era quem eu gostaria de ter tido. E dessa vez será adotado para fazer companhia para o Rodolfo e para completar o nosso sistema familiar. Bem, a vida é tão dinâmica e rapidamente os anos se passaram e eu sempre ia deixando para depois, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. E eu dizia para as crianças, vamos adotar um bebê? Bem, todos eles diziam, vamos mamãe. E eu tinha que ir lá, no Ministério Público e eu morava a 1 quilômetro do Ministério Público, que era a vara da família, onde eu poderia pedir essa adoção, entrar no processo todo. E eu daqui a pouco vou, passaram-se 11 anos. Bem, quando o Rodolfo estava com 11 anos, eu já nem sabia direito se eu queria ou não e eu tinha uma pendência e todos nós acreditávamos que faltava alguém na nossa família e eu ainda sem coragem de aparecer por lá. Bem, eu rezava para o Papai do Céu e dizia, ai, você podia pôr uma cestinha na minha porta, né? Ia facilitar muito a minha vida, porque daí eu ia saber que era meu e que estava tudo certo. E não é que ele fez isso? Depois de 11 anos de prece, uma linda e grande amiga me telefonou para perguntar se eu sabia quem estava querendo uma menina para adoção. Bom, não era eu, mas 2 das minhas amigas disseram, sim, queremos, mas titubearam em sim ou não. E aí eu pensei, nossa, será que é para mim? Será que eu me enganei? Bem, fui correndo perguntar para o marido, vamos adotar uma criança? Vamos, claro, era sempre essa a resposta. Mas é uma menina. E nós esperávamos o Frederico. E ele disse, sabe o que eu acho que eu prefiro? Bem, fui perguntar para todas as crianças e todas elas adoraram que fosse uma menina. No dia seguinte, rapidamente, olha, 1 dia depois desse telefonema, não, 2 dias depois desse telefonema, Eduarda já estava em casa. Era a nossa 4ª filha, a nossa caçula. Bem, foi inesperado, totalmente esperado por 11 anos e inesperado, porque esperávamos o Frederico e era a Eduarda. Bem, reciclamos tudo isso, a família abraçou a Eduarda, foi um movimento fantástico. E a partir daí veio a reciclagem de e agora, como é que eu posso ser mãe? Eu já tenho 49 anos, as crianças são grandes, vou começar tudo de novo, será que vai dar certo? A Beatriz já tinha 23 anos, bem, todos aqueles nossos medos. E a Beatriz em casa. Mas o que eu quero te contar é que a Eduarda, vindo para nossa casa, ela reciclou a família inteira, principalmente a Beatriz. A Estela já estava na faculdade, já estava namorando, o Rodolfo já tinha 11 anos. A gente estava dando uma total liberdade para eles crescerem. Mas para a B era a nossa menininha. A B, a nossos olhos, ela não crescia. Era sempre o nosso bebê. Afinal de contas, ela tem uma deficiência importante, grave, significativa, com pouca cognição. Então, ela era sempre o nosso bebê, mas a Eduarda veio para esse lugar e rapidamente a Beatriz percebeu. E aí ela começou a me dizer, mamãe, eu sou grande. E ela começou a me ajudar a pôr chupeta para Duda, a pegar fralda, até me avisar, mamãe,
a Duda tá chorando. Ela começou a se sentir importante e a irmã mais velha. Precisamos todos ressignificar esse lugar. E 1 ano e meio depois, a Beatriz foi ficando muito incomodada em casa. Ela queria crescer e ela começou a dar sinais de insatisfação no centro de convivência que ela frequentava, em casa, nada estava bom. A gente não conseguia agradá-la, não conseguia entender o sofrimento dela, ela brigava com a gente não conseguia se entender mais. Estava ficando tão difícil, até que a psicóloga dela me disse algo extraordinário, junto com a Estela, a irmã dela, dizendo: eu acho que ela quer ser grande. E a Estela dizia para mim: mãe, eu sou adulta, eu não quero mais morar com você. Assim que eu puder, eu vou sair de casa. Talvez a Beatriz queira a mesma coisa. Em 1 ano e meio, tudo isso aconteceu. A Eduarda chegou em casa, a Beatriz cresceu e pediu para sair de casa, pediu para ser grande. Bem, hoje ela mora numa moradia assistida, onde ela é respeitada como adulta. Ela tem as suas obrigações, ela tem os seus compromissos, ela tem suas atividades, ela tem suas oficinas para frequentar. Em casa, a gente não ia conseguir fazer isso. E ela mesma pediu. Ela mesmo se reciclou com a vinda da Eduarda. E a Eduarda veio há 19 anos. Tá, moça, já toda essa história já passou. Mas a necessidade da reciclagem, do lixo que produzimos aqui fora e do lixo que produzimos aqui dentro, não acaba. Essa é uma história onde eu termino esse livro. Não, eu conto outras histórias, mas eu vou convidar você a ler este finalzinho. E eu quero te perguntar como você está pronto para viver hoje. Vamos lá, vamos deixar o passado arrumado em casa, o passado arrumado dentro do nosso coração e aprender a viver hoje o presente. E com o presente, sim, queira sim entrar no processo. A gente vai se modificando a cada instante. Os acontecimentos vão acontecer na nossa vida. Aliás, esse é o meu único aprendizado. Acontecimentos acontecem o tempo inteiro. E a pergunta inteligente é: o que eu faço com isso? Ora, se eu dou a resposta velha, eu não inovo. O que eu faço com isso é o que eu posso fazer com isso. Como esse acontecimento pode me reciclar? O que é que eu preciso fazer para reciclar o comportamento velho e aprender e modificar e ampliar as possibilidades de viver a situação de hoje? A vida vai sempre me dar presentes e a vida vai sempre me trazer problemas para serem resolvidos, sempre situações novas. O que eu faço com isso é como eu termino esse livro, terminando tudo que você já ouviu, e espero que você tenha acompanhado com esse livro. Ou uma outra boa ideia, agora que você já assistiu tudo, senta, aproveita seu tempo e lê desde o fim até o começo. É assim que eu termino essa história. Começa pelo fim. E o fim é que a nossa infância já acabou, o passado já está lá. Como que eu começo pelo fim? Vivendo o hoje, porque o fim já foi. Como que eu inovo? Comece pelo fim, já acabou. O que é que você vai fazer com a sua vida hoje? O que é que você está pronto para começar? Qual é o perdão que você está pronto para pedir? Qual é o perdão que você está pronto para dar? Qual é o próximo movimento que você está pronto para fazer? Qual é a próxima pergunta? Não responda. Pergunte. Esse é um jeito novo de viver a sua vida. Não perca esse livro. Assista do fim até o começo e divirta-se. Aproveita, chama seus amigos, compartilha, tá tão interessante. E eu te vejo por aí.